Olá, meus amigos, estamos de volta para continuar com a leitura do livro Responsabilidade de Joana de Ângeles. Capítulo 12, Medo e Reencarnação. A mensagem evangélica: Eu sou a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. Houve tempo, durante o processo da evolução do homem, em que o medo ocupava um lugar de destaque no seu comportamento pessoal e social. Desconhecendo o mecanismo das leis naturais, deixava-se dominar pelas superstições, iniciando as primeiras práticas religiosas com o objetivo de aplacar-lhe as fúrias, submetendo-se assim ao seu desgoverno sob a força do temor. Ela lembra que nós, o ser humano, no processo de evolução, durante muito tempo sentimos medo. Medo tinha destaque, era o medo para a sobrevivência. O medo nada mais é do que uma emoção que a gente define como uma das emoções básicas: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. Existem outras como o nojo, o susto, enfim. A gente vai ficar aqui com a condição do medo como um mecanismo bastante primitivo, ou seja, ele é instintual para preservação, né? Conservação da vida, preservação da espécie. Então, o medo geralmente está ligado a um comportamento pessoal e social. Então, um grupo pode ter medo de determinadas coisas. Antes de termos o conhecimento, nós temos o medo, mas também temos a curiosidade. A curiosidade é um recurso muito importante que nós temos, que nós somos os seres pensantes, que nos levam a pesquisar, a pensar. Então, a criança, ela, diante do desconhecido, ela pode olhar para uma coisa e ficar com medo. Ela não sabe o que é, mas ela tem uma curiosidade e ela quer investigar. Nós fizemos isso e fomos, com este recurso, evoluindo, adquirindo conhecimento. Mas então o medo, ele estava vinculado às várias práticas humanas. Uma delas, as práticas ditas religiosas, porque se olhava para o céu, né, via-se essa grandeza toda e considerava-se o quê? Que os raios, né, o eclipse, nossa, o eclipse foi uma coisa que deixou populações inteiras apavoradas, achando que era o fim do mundo. Então, esses fenômenos naturais, que não eram compreendidos na época, eles geravam o medo. O medo de quê? De morrer, porque é um instinto para conservação da vida. Então, muitas vezes ali nos submetíamos a algumas práticas achando que elas iriam aplacar aquele terror. Então, se fazia sacrifícios de animais, sacrifícios até de pessoas. Lentamente, as aquisições mentais passaram a esclarecê-lo a respeito dos fenômenos do planeta, permitindo-lhe melhor compreensão dos fatores que os desencadeiam. O medo, no entanto, prosseguiu sob modalidade diferente, graçando entre as populações menos favorecidas que gravitavam em torno dos dominadores arbitrários e dos conquistadores violentos. Veja bem, se a gente tem o medo como uma emoção
que é de um instinto primitivo para a conservação da vida. Então, o medo era de morrer. Tá? Quando, à medida que a gente investia no conhecimento, né? Ia lá com a curiosidade, pesquisava, descobria, e aí descobríamos que eclipse, o que é o vulcão, né? Com a erupção, o que é tais fenômenos da natureza. Isso sendo esclarecido, a gente conduzia a vida de modo a então, nos proteger. A gente sabe que numa tempestade que cai muito raio, a gente não deve ficar em campo aberto, a gente não deve ficar protegido, entre aspas, embaixo de árvores, porque o raio vai buscar um lugar alto, de preferência que tenha uma ponta, né? Por isso que os para-raios são, né, as pequenas estacazinhas assim, que atrai e direciona o fio para a terra. Adquirimos esse conhecimento, desenvolvemos a tecnologia. O que acontece com o medo? Não teríamos mais medo. Quando cai um temporal com raios, a gente sabe que está protegido. Existem esses mecanismos, essas tecnologias que nos protegem. Ainda assim, o medo avança, persiste. Ele vai por outros caminhos que continuam exercendo o efeito de nos gerar medo de morrer, a violência, né? Aqui ela fala dominadores, arbitrários, conquistadores violentos, as guerras que queriam dominar terras e avançando com seus exércitos, chegando a vilarejos, dizimando a população. Então, passamos a ter medo de determinados eventos, acontecimentos que provocados, inclusive, por nós. Na história do pensamento universal, Jesus foi o grande libertador, trazendo a lição da verdade que torna a criatura liberada de todas as engrenagens constritoras que despedaçam a esperança e escravizam, reduzindo o ser à condição de miserabilidade. Ela traz Jesus, o grande libertador. Ele traz conhecimento. Então, à medida que a gente tem conhecimento, né, que a verdade, então ele traz a lição da verdade. A gente ainda está longe de conquistar a verdade, mas Jesus dizia, como a gente leu aqui no começo, eu sou a verdade. Jesus era a verdade, ele trouxe o conhecimento verdadeiro. À medida que a gente vai se aproximando desse conhecimento, né, a gente vai se libertando do que nos escravizava, vai se libertando daquilo que nos tornava miseráveis. Saímos, né, dessas engrenagens. Então, à medida que nós vamos conhecendo a verdade que está nos ensinamentos do Cristo, a gente vai amando, a gente vai apaziguando. Nós não teremos mais guerras, não teremos mais violência. Nós vamos nos libertar disso que há em nós, inclusive. A sua doutrina é um hino de libertação, porque é fundamentada nos valores eternos do amor, do bem e da caridade. Então é isso, praticaremos o bem, o amor e a caridade e estaremos livres. E libertos, não teremos mais medo. Sem temer quem quer que fosse, ou mesmo as criaturas vigentes, ele inaugurou o período da paz, demonstrando pelo exemplo que o medo é algoz da vida e que somente a coragem no amor jaz ditosos os seres. Então, apesar do medo, a curiosidade de aprender era maior. Então, temos a
coragem que nos faz ir adiante e superar o medo. Então, o medo, ele continua sendo uma emoção. Faz parte do instinto de conservação da vida. Acontece que o medo nos paralisa ou, né, nos faz fugir. Muitas vezes o medo, né, leva a reações de luta e fuga, mas quando a gente tem um conhecimento, né, como é que a gente tem esse conhecimento? Quando a nossa coragem, quando a nossa curiosidade, nosso impulso de superar aquilo que nos provoca medo é maior, a gente vence o medo. Com o suceder dos séculos, religiosos desprevenidos, desejando evangelizar as pessoas, impondo-se, retomaram os conceitos já ultrapassados e passaram a apresentar Deus, temor, em lugar do incomparável Deus, amor. Nos tempos modernos, superados vários transes da angústia humana, quando a ciência alcança expressões dantes jamais imaginadas, eis que o medo volta a comandar mentes e corações nos laboratórios de investigação e nos gabinetes dos governos, face às ameaças de guerras calamitosas, com possibilidade de extermínio da vida no planeta. Veja que esse livro foi escrito, né, em 1987, e nós estamos em 2021 e ele continua atual. A gente pode dizer que não avançamos muito em alguns aspectos, eu diria aspectos morais. Entre nós há muitos espíritos com uma oportunidade única e maravilhosa de vencerem as suas más inclinações para continuarem a sua jornada evolutiva na Terra. Isso a gente pode estudar, aprofundar, quando fala da transição planetária. Mas o que ela fala, então, é extremamente atual. A gente vê que o Deus temor ainda está presente, embora Jesus falasse que o Deus é Pai, é amor, é justiça, é misericórdia. Mas a gente tem uma relação com Deus e viemos com essa bagagem de reencarnação em reencarnação, com essa ideia de Deus temor, que prevalece ainda. Um Deus que castiga, um Deus que cria o mal. Deus, sendo soberanamente bom e justo, não pode criar o mal. Podemos ler isso no Livro dos Espíritos e na Gênese, também de uma forma muito bonita. A gente pode ler nas obras de Leon Denis, falando de Deus. Deus é bondade, é amor soberano, absoluto. O que é absoluto, não, no bem, no bom, não tem como fazer o mal. Então não existe um Deus terror. Esse Deus terror fomos nós que criamos. Criamos Deus com essa imagem semelhante a quem somos. Nós olhamos para Deus, mas como se fosse um espelho, é o reflexo de quem somos. Nós somos pessoas que com autoridade, já lemos isso no capítulo, né, nos capítulos anteriores aqui, que nós massacramos, castigamos, torturamos. Não, Deus não é um Deus de terror. Deus não impõe o medo. Deus é amor. Então, nos tempos de hoje, então, o medo volta a comandar. E o que acontece hoje que as pessoas estão vivendo ansiedade, transtornos mentais, né, de ansiedade, depressão, síndrome do
pânico. Pânico é um medo exagerado, sem uma causa definida. E temos isso porque o que está nos provocando isso? Nós temos que nos deparar com situações que nos envolvem, então guerras ainda estão, né, à nossa volta. Então você não tem mais uma guerra, conflitos entre povos, nós estamos travando em pequenas comunidades, com a violência urbana, com uma situação da pandemia que nós estamos vivendo, muitos conflitos que advêm disso, o tratamento, que a gente diz muitas vezes, né, precisamos aprender com essa pandemia a cuidarmos um dos outros, usar máscara, fazer o isolamento, mas as pessoas estão andando nas ruas sem máscara ou com a máscara no queixo, que de nada adianta, e expondo outras pessoas a um risco desnecessário, fazendo aglomerações, fazendo festas. Então, tem muita gente falando, fazendo crítica a esse tipo de comportamento. O que quer dizer esse comportamento? Isso é só uma amostra de algo que é muito maior, que diz respeito ao egoísmo, ao pensar em si mesmo. Esse é a raiz de todos os males. E ele está presente e faz com que nós desenvolvemos um medo de ser abandonado, um medo de lidar com a doença, um medo de passar por necessidades, e medos que estão agora, não é mais de um eclipse solar, de um vulcão que entra em erupção, dos raios e trovões, dos fenômenos da natureza que não eram compreendidos. Hoje eles são. A gente tem medo do quê? Que fenômenos que não são por nós compreendidos? São os fenômenos humanos. Daí a necessidade da gente fazer o autoconhecimento. Hoje isso é crítico. Nós estamos sofrendo porque estamos vivendo de um modo que está indo contra a nossa própria natureza. A nossa natureza é divina. Então, temos sofrido, temos desenvolvido esse pânico, essa ansiedade e outras doenças por conta da nossa relação conosco, com os medos, com essas emoções que, ao invés de usarmos de forma equilibrada, nós deixamos elas dominarem e agimos com raiva, com medo, né? Leva uma tristeza e vai alimentando isso, tomando proporções que nos levam à depressão, a suicídio, porque não se tem mais esperança na vida. Onde se viu um medo que conserva a vida e o aspecto do suicídio, que é você tentar eliminar a vida, né? Justamente indo em oposição a um instinto natural. Como que a gente faz isso? Né? A violência que dirige milhões de seres, proclamando a falência de muitos valores éticos, marcha ao lado das depressões, nas quais o medo se instala, aumentando o número dos infelizes. São as crises de valores morais que nós viemos falando. Vivemos essa crise. Crise, ela vai exigir de nós uma transformação. A crise, ela é exatamente um momento em que é preciso sair de um estado em que se encontrava para outro estado, constituir outro estado. Então, nesse momento de transição, é um momento de crise, e crise de valores que estão nos levando aí a depressões, a um medo.
De alguma forma, o desconhecimento das leis de causa e efeito responde pelo estado atual de inquietação, de neurose generalizada. O homem, tanto quanto o grupo social onde ele vive, são responsáveis pelo próprio destino, que é sempre resultado de seus atos. Conforme cada um semear moralmente, assim colherá. Isso a gente sabe. Plantou, colheu. O que plantou, vai colher. Então, esse é o resultado dos nossos atos. Nós somos responsáveis por eles. E a gente desconhece. Essa é a lei de causa e efeito. Então, esse estado que nós estamos é porque nós agimos sem pensar nos efeitos das nossas ações. Ela retoma essa discussão que fez no capítulo sobre autoridade real. Ela retoma aqui de novo porque isso é um ponto crítico e veja como é atual. Nós estamos num século que se fala das neuroses, né, dos transtornos mentais, de uma pandemia de depressão e ansiedade, porque essas pessoas agem sem pensar nas consequências dos seus atos e, mais ainda, não constroem, não edificam valores morais, tá? Não agem conforme esses princípios. A vida sempre reflete o que nela se projeta através das ações desenvolvidas por cada ser. O que eu estou projetando, o que eu estou de mim colocando para a vida, é o que a vida vai ser. Se eu vejo a vida como um sacrifício, se eu vejo a vida como luta, se eu vejo a vida como algo que é difícil, torturante, assim vai ser. Se eu projeto de mim alegria, esperança, valores nobres, né? Eu vejo bondade, eu faço a caridade, eu tenho essa prática, a vida assim vai ser. Eis porque, na atualidade, o Espiritismo, repetindo Jesus, traz o ensinamento da reencarnação para conscientizar o homem das suas responsabilidades, concedendo-lhe a verdade que liberta e faz feliz. Então, a reencarnação que o Espiritismo traz, esclarece, né? Repete ali os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de amor e de que nós somos responsáveis pelos nossos atos. É o que vai nos conduzir. Então, Jesus trouxe a verdade, o Espiritismo vem trazer também a verdade, nos guiar, né, por meio desses ensinamentos, para que a gente possa se libertar do medo, de todas essas condições de violência, né, que nos aprisionam, entender o processo reencarnatório como causa e efeito, resultante de uma lei da evolução, uma lei de progresso, uma lei de causa e efeito, e que nesse rumo a gente vai conquistando a nossa liberdade, a nossa felicidade. Mediante essa certeza, aí dos ensinamentos da reencarnação, novos atos de fraternidade são estimulados e ações de enobrecimento se fazem ampliadas, mudando desde agora a paisagem do futuro, no qual todos fruirão de paz, num verdadeiro reino de Deus, que não é desse mundo, todavia pode ter os seus alicerces colocados desde já neste mundo onde forjamos a nossa perfeição. Olha que bonito, nos dá esperança, porque ela lembra da reencarnação, da nosso ato, das causas, né,
e os efeitos dos nossos atos, que diante dessa perspectiva, tendo esse esclarecimento, vai nos estimular, né, por termos consciência, a fazermos as coisas pautadas nessa lei. Então, a partir de agora, quando eu agir, eu vou pensar nas consequências dos meus atos, que aquilo vai repercutir para mim, porque a minha vida se constituirá naquilo que eu fizer. Se eu fizer mal a alguém, eu não estou pensando que o que eu fiz só prejudicou o outro. O que eu fiz volta para mim. A lei da reencarnação, né, esse dogma da reencarnação, está na lei do progresso, a lei de causa e efeito, ele vai fazer com que eu tenha que me equilibrar, né? Se eu infringir as leis divinas, eu vou ter que me reequilibrar perante essas leis. Eu cometi ali um desequilíbrio, uma desordem dessa lei, então vou ter que me ajustar a ela, vou ter que reparar o que eu fiz. Ao fazer isso, né, pode demorar séculos no processo de encarnação, mas eu terei que reparar. E o que acontece? Quando eu tenho a consciência disso, isso começa a nortear. Ter a consciência é ter a verdade da lei divina. E aí eu começo a me conduzir conforme as leis divinas que estão escritas na consciência. E dali eu vou constituindo uma vida muito melhor. E aí ela fala que o reino de Deus não é desse mundo, mas que a gente pode começar a colocar os alicerces para que este mundo um dia se torne o reino de Deus, né? Aqui vamos forjar a nossa perfeição. Então aqui um dia será o reino de Deus. Ainda não é, mas temos condições, a esperança e temos que trabalhar para que um dia seja. Desejo a todos um belo dia, de muita paz e até o nosso próximo encontro.